Presidente, eu não lembro qual foi a última sessão que nós tivemos de uma forma tão produtiva. Essa casa hoje está de parabéns. Todos os temas que foram levantados aqui são de extrema relevância. Audiências públicas, duas, de temas que a sociedade tanto anseia, tanto busca um resultado. A audiência pública da Maria da Penha. Vereadora Nilda, esclarecendo que a senhora me perguntou, eu não quis roubar o seu tempo lá para não lhe atrapalhar, agora eu estou aqui para esclarecer. Vereador Richardson, por gentileza, como você tem 3 minutos e meio, eu quero contribuir com 4 minutos e meio do meu tempo e eu utilizo o restante. Tá ok? Opa, que bom. Dos 13 minutos eu vou falar 20, agora o negócio tá bom, tá animado hoje, que bom, fico feliz. Só para tentar contribuir com todos os temas que foram levantados hoje nessa casa, vou começar pelas audiências públicas. Ao falar de Maria da Penha, é um tema, vereadora, que todos os projetos de lei têm que ser de iniciativa do poder público municipal, tem que vir do prefeito. A gente não pode organizar de forma administrativa, a gente não pode mexer na organização administrativa do município, que é uma vedação que traz a Lei Orgânica Municipal no artigo 68. E esse tema específico, infelizmente, ele é inconstitucional. Não pode ser criada uma lei que antes do trânsito em julgado crie qualquer tipo de punição, seja ela administrativa ou criminal. Doutor Arnold, doutor Sóstenes, me corrijam se eu estiver errado, mas não tem como a gente criar uma lei aqui municipal que proíba o município de contratar alguém que ainda está sendo julgado. Que nem bem a senhora falou, tem que aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória para poder haver uma punição. Pelo menos foi isso que eu entendi. Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Quanto às políticas públicas municipais, é importante que se crie no âmbito do município de Itacoatiara, e eu acredito que o prefeito Mário vai criar, através da Secretaria de Assistência Social, a casa de acolhimento à mulher que sofre violência doméstica. Porque a mulher que sofre violência doméstica, isso é uma prática que eu tenho 13 anos de advocacia criminal, ela vai, registra o boletim de ocorrência, mas fatidicamente ela tem que voltar para casa, onde está o agressor. Até que ela faça um procedimento criminal, até que esse procedimento criminal chegue ao juiz, até que o juiz dê uma decisão afastando o agressor do lar, até que essa decisão seja cumprida, já passou um longo tempo. E na maioria das vezes, grande maioria das vezes, até isso se concretizar, já se tornou mais um perdão. Ela já perdoou porque vai ser a última vez, porque ele não vai fazer mais. E tem vários fatores que precisam ser levados em consideração nessa questão de violência contra a mulher, e o maior deles é a dependência financeira, não é, doutor Fábio? O senhor que é advogado também. É a dependência financeira. A mulher, na sua grande maioria das vezes, ela sofre violência calada porque ela não tem um mecanismo proporcionado pelo poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, que lhe dê amparo para que ela possa sair de casa e começar uma nova vida. É comum os jovens começarem a viver como marido e mulher. E a vida vai se estendendo, ele vai trabalhar, e a mulher, na grande maioria das vezes, hoje o mundo está mudando, é uma cultura diferente, mas ainda há uma grande dependência. O homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa. E a mulher fica parada no mundo. Ela não estuda, porque tem uma proibição de estudar. Ela não trabalha, porque tem uma proibição de trabalhar. Ela não se prepara para o mercado. Então, isso cria ao agressor um vínculo que é difícil dela largar, porque ela depende financeiramente dele. Toda a vida que ela conhece fora da casa dos pais, ela vive com ele. Então ela acha que não tem um outro mundo. Precisam de políticas públicas que possam trabalhar essa parte. É nisso que a gente precisa trabalhar, vereadora Sheila, vereadora Renata e todas as mulheres presentes aqui. Essa é a violência que a gente presencia no cotidiano. A mulher, quando ela é vítima de Maria da Penha, ela tem alguns mecanismos de defesa que são oferecidos pela lei. Ela pode ir lá registrar o boletim de ocorrência, iniciar um procedimento criminal, que nem eu falei. Aí vai pedir um afastamento do lar, a justiça vai afastar o agressor do lar. Nesse primeiro momento, ele é afastado do lar para que se apure o crime de Maria da Penha. E se ele descumprir a medida de afastamento do lar, já comete um outro crime, que é o descumprimento de medida protetiva, que também é crime. E assim o processo vai tramitando.
Na grande maioria das vezes, surte uma separação. Mas essa separação, na maioria das vezes, ela é dolorosa. E nessa dor que é preciso entrar o poder público. Porque ela precisa de um local para começar a vida. Às vezes ela não tem um amparo da família. Às vezes ela tem filhos. Ela tem situações que precisam ser combatidas pelo poder público. E nisso eu parabenizo a vereadora Sheila pela iniciativa de trazer a sociedade para discutir esse tema dentro dessa casa. Quanto à questão da audiência pública da Amazonas Energia, é um tema que desde quando eu era criança se discutia a falta de energia em Itacoatiara. E precisa ser resolvido. O senhor quer uma parte? Antes de você entrar nesse tema, só para contribuir com a nobre par, novel vereadora aqui, Nilda, essa lei que ela propôs agora há pouco aí, que ela trouxe aqui, que eu sou membro da CCJ, posso comentar um pouco também, né? Mas sem entrar em discussão de mérito, né? Dispõe sobre a vedação da administração pública direta e indireta de nomear cargo de provimento em comissão de pessoas que tenham sido condenadas. Já ouvi uma condenação. Tá, eu peço desculpas, tá, vereador? É porque a senhora falou... No início a senhora falou que havia condenação, mas depois falou que o processo ainda estava tramitando. Então eu fiquei confuso. Vereador, e eu lhe peço desculpas. Me permita uma parte também, só para a gente encerrar esse trâmite. Me calhou uma dúvida ao interpretar, e já fiz aqui uma consulta, né, na jurisprudência, se também não seria inconstitucional por estar legislando em matéria de nível de direito penal, que a gente sabe que é competência exclusiva do Congresso Nacional, mas vi que já tem decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que não. Mas só que aqui no nosso município ainda, vereador, e também fica até como já um parecer meio que informal, a gente tem essa vedação, como o vereador Richard Saranha falou, de mexer na questão administrativa. Então, acho que o interessante seria Vossa Excelência apresentar como indicativo de projeto de lei, né? Aí você manda ao executivo. Manda a minuta, o prefeito apenas manda aqui para casa. Na verdade, desculpem, a gente está discutindo que de a parte, né? Tive uma conversa, inclusive tive um parecer jurídico, conversei com o executivo, conversei com o diretor da casa que pudesse me ajudar, me orientar nessa elaboração, né? E eu acredito que sim, foi só a forma de apresentar, não é? Isso. O indicativo do projeto de lei. Isso. Obrigada. Continuando, quanto à questão das audiências públicas, já entrando na questão de como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, tendo como membros o vereador Arnold Lucas e o Ney Nobre, o vereador Arnold Lucas discorreu de uma forma perfeita que tudo que tem que ser feito legalmente quanto a esse tema aqui no âmbito do município de Itacoatiara. As pessoas que vão cortar a energia, elas estão lá a mandato, então, por favor, não agridam elas. Não permitam que elas cortem energia. Se elas insistirem, liguem para a polícia, que é o primeiro órgão de controle, a polícia. Por que ligar para a polícia? Porque ele está descumprindo uma legislação vigente, que é a lei estadual que proíbe o corte de energia em época de pandemia. E tem mais. Se, infelizmente, você não tinha conhecimento que era proibido cortar e cortaram, você pode se dirigir à Amazonas Energia e efetuar um parcelamento de no mínimo 12 parcelas sem entrada. Não há necessidade de ter dinheiro para pagar a entrada, que nem eles estão exigindo. Você leva a cópia da lei, a lei é bem clara. Eu já vi parcelamentos até de 36 vezes, mas o mais importante da lei que possibilita o parcelamento é que ela dá a possibilidade de você, não, mesmo que você não tenha dinheiro, você parcelar sem entrada. Já te traz o benefício de ter a religação imediata. Por quê? Porque se você constituir um advogado, a defensoria pública, o Ministério Público procurar, até se entrar com uma ação judicial, você vai passar dias no escuro, tendo prejuízo material e outros prejuízos que bem falou o doutor Arnold Lucas aqui no seu discurso. Outros temas que nem bem eu falei aqui nessa casa, outros temas que foram trazidos aqui, o vereador Richardson falou sobre a questão da taxa de iluminação pública, que nós apresentamos ainda nesse ano, um indicativo de projeto de lei, e a gente vai fazer a cobrança desse indicativo junto ao Poder
junto ao prefeito, para que se faça um projeto de lei diminuindo a taxa de, na verdade, a contribuição, não é uma taxa, contribuição de iluminação pública, para que se diminua os valores que nós pagamos hoje. Até uma adequação em razão da pandemia que se vem passando. A energia já é cara. Não vou nem falar da questão da efetivação ou não da iluminação pública, que está sendo resolvido pelo poder público, que a gente vem cobrando, todos os vereadores vêm cobrando. Que quem conversa com o prefeito, ele já disse que as licitações estão bem adiantadas para resolver esse problema. Então, precisa se diminuir, pelo menos para ajudar a população que tanto precisa, a taxa de iluminação pública, até isentar, taxa não, a contribuição, para que fique bem claro, até isentar a contribuição de pessoas que se encaixam em vulnerabilidade. Então, a gente precisa conversar com o prefeito, precisa ter uma reunião, já marquei a reunião com ele, para a gente, é um dos temas que a gente vai levantar lá, é que ele faça essa lei, mande para essa casa e a gente aprove, com toda certeza, criando esse benefício para que possa assistir as pessoas em vulnerabilidade. Voltando ao tema da Maria da Penha, eu entendo que Maria da Penha cabe quando se tem um vínculo afetivo. O colega doutor Totti sugeriu que tivesse um vínculo familiar. Eu vou além. Para mim tem que ser um vínculo afetivo, que nem sempre todo vínculo afetivo ele é familiar. Por exemplo, a legislação brasileira fala que cunhado não é parente, mas é um vínculo afetivo e é Maria da Penha. Então, eu discordo do colega nesse ponto, porque na visão da legislação brasileira, cunhado não é parente. Eu costumo dizer que é aderente. E quando há violência nessas figuras, é um crime de Maria da Penha. Por exemplo, se acontece alguma situação em que a gente vê pessoas que não têm vínculo nenhum afetivo se agredindo, não é Maria da Penha. Se for um homem contra uma mulher, não é Maria da Penha. É lesão corporal, dependendo do grau, pode ser de natureza leve ou de natureza grave, mas não é Maria da Penha. Não se pode encaixar como Maria da Penha. Existe no âmbito além de tudo que foi discutido, a questão, eu vou falando porque as coisas que eu vou lembrando, na questão da Amazonas Energia, para ver a vistoria que eles têm feito com frequência nos medidores de energia, a legislação estadual vigente diz que essa vistoria tem que ser programada. O dono da casa tem que ser avisado com no mínimo 5 dias de antecedência, para poder haver a vistoria do medidor na sua casa. Vai ser feita uma perícia, a pessoa não pode entrar, a pessoa não pode subir no seu muro, a pessoa não pode quebrar, nada sem autorização do dono. Isso é comum, infelizmente, no interior, por haver falta de fiscalização que está acabando. A gente está vendo que a mobilização da sociedade, a gente está vendo a mobilização dessa casa, e quando eles entenderem que aqui ninguém é bobo, ninguém é burro, eles vão parar de fazer, vão parar de tomar esse tipo de atitude que em Manaus não se faz. Nós tomamos conhecimento hoje, através das redes sociais, de uma decisão que foi proferida no âmbito do TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, revogando um decreto municipal de Itacoatiara número 69. E por não ter conhecimento amplo do tema, eu resolvi oficiar ao secretário de Finanças para saber do que se tratava esse decreto 69. E o decreto 69, cujo tema decretou estado de calamidade financeira no município de Itacoatiara naquele mês de fevereiro, em razão da ausência de informações trazidas da administração passada para essa. Esse tema foi discutido aqui nessa casa amplamente, inclusive teve uma reunião aqui. Então, por esse motivo foi realizado esse decreto que decretou estado de calamidade, de emergência financeira no município de Itacoatiara. Estado esse que foi discutido judicialmente no TCE, através de uma representação de vereadores desta casa,
E o Tribunal de Contas anulou esse decreto e oficiou o município de Itacoatiara para que cancelasse todos os contratos, senhor presidente, que tivessem sido feitos em razão desse decreto. Acontece que nenhum contrato foi firmado. Houve a criação de um mecanismo jurídico que é a efetivação de um decreto, decretando a emergência financeira do município de Itacoatiara, mas esse decreto ele não foi usado para nada. Foi criado um mecanismo, a população que nos assiste aí, principalmente os terroristas de rede social. Então, foi criado um decreto, O Tribunal de Contas entendeu que não era a via adequada, que não era o mecanismo correto, entendeu. Mas qual foi o prejuízo prático que o município de Itacoatiara sofreu? Nenhum, porque ele não realizou nenhum contrato baseado no decreto. Então, aos que torcem contra a administração pública municipal, a polícia não vai bater na porta do prefeito, o Ministério Público não vai oficiar o prefeito. Aos que torcem pelo não desenvolvimento, aos que não desceram do palanque até hoje, eu queria esclarecer que esse decreto não surtiu efeito jurídico nenhum. Nenhum contrato foi firmado com base no decreto. Desta forma, o município de Itacoatiara, na administração do atual prefeito Mário Abraim, não praticou nenhum ato criminoso, nenhum ato contra a administração pública baseado nesse decreto. Desta forma, está tudo tranquilo, para a infelicidade de muitos e para a felicidade da maioria da população que espera que Itacoatiara desenvolva. É o que nós tínhamos para o momento, senhor presidente.